Nós amamos Jesus porque foi Ele enviado pelo Pai para que pudéssemos nos trazer de volta para o Pai. Quando esse mundo e o universo foi criado, havia harmonia, havia paz, havia comunhão e serenidade com Deus. A humanidade estava em paz com Deus, mas depois que entrou o pecado, quebrou-se a comunhão, partiu-se a comunhão. Então foi necessário que o Pai enviasse o seu Filho a esse mundo para poder nos levar de volta para Deus. Jesus faz os dois caminhos. Ele traz Deus até nós e Ele nos leva à presença do Pai. Por isso nós somos tão gratos a Jesus por tudo que Ele fez e faz por nós, por tudo que Ele faz por nós e em nós. Jesus quer fazer a sua obra em nós e através de nós. A gente precisa entender isso. Nós não temos Jesus apenas como nosso Salvador, nós o temos também como o nosso Senhor. Nós não estamos apenas interessados na salvação que Ele nos dá, nós estamos interessados na pessoa dEle, caminhar com Ele, andar com Ele, por prazer, de livre e espontânea vontade. E essa relação, ela vai se aprofundando e chegando no momento que a gente não consegue mais viver sem Ele. A gente não consegue mais imaginar ou conceber a possibilidade de ter uma vida sem a presença de Jesus reinando em nossos corações. Então, essa série falando Jesus em nossa casa tem esse objetivo, de resgatar a presença de Jesus, a presidência dele dentro do nosso lar. E isso, como eu disse na semana passada, inclui todos os modelos de família, inclusive aquela que tem uma pessoa só que mora sozinha. Esta palavra é para todos nós, é para que venha cura, venha restauração sobre as nossas famílias, e o único que pode curar as nossas famílias é Jesus. O único que pode trazer paz para a nossa casa é o Senhor Jesus. A religião não tem esse poder, as pessoas não têm esse poder, mas Jesus tem esse poder de transformar o coração de um homem, de uma mulher, dos filhos, e trazer harmonia e paz para casa, como deve ser, segundo o propósito do Pai. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro está no Novo Testamento. Você passa Tito, Filemão, Hebreus, e aí você vê Tiago, e após Tiago você vai encontrar Pedro. Chega até o capítulo 3, por favor. Eu vou ler na nova versão internacional, na NVI, os versículos 1 até o 7. Diz assim a palavra do Senhor: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, eles sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, por exemplo, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar com o teu povo aqui. E agora, quando nós vamos meditar na tua palavra, eu peço a tua unção para quem está ouvindo essa palavra, que o teu Espírito Santo torne as nossas mentes e os nossos corações cativos à tua palavra. Porque somente assim é que esta palavra vai entrar e vai poder produzir, vai poder frutificar. Abençoe
todas as famílias aqui representadas. Abençoe as esposas, abençoe os maridos, abençoe aqueles e aquelas que vivem sós. Derrama a tua bênção sobre todas as nossas famílias. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A pergunta que nós temos feito, e essa é a proposta da série: o que acontece quando nos submetemos, ou quando nós submetemos a nossa vida, a nossa casa, à presença de Jesus? Sabe, meus irmãos, muitas famílias que se dizem cristãs e que se autodeclaram cristãs, elas nem precisam de Jesus para viver o tipo de vida que vive. Muitas famílias, muitas pessoas nem precisam de Jesus para viver o tipo de vida que vivem. Todo mundo está me ouvindo? Está prestando atenção? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muitas pessoas nem precisam de Jesus. Basta levar do jeito que estão levando, do modo deles. Quando você percebe, analisa, eu não estou falando aqui só de comportamento, mas de maneira de viver mesmo, de modo de viver a vida, e você procurar ali a presença de Jesus, você não percebe traços do ensino de Jesus, da vida de Jesus, na vida da pessoa. E é isso que nós estamos falando. A ideia dessa série é trazer Jesus para dentro de casa e ele começar a mudar as coisas segundo a vontade dele, e não a nossa, não a minha. Quando um homem se une a uma mulher para formarem uma família, obviamente eles trazem as culturas de suas famílias. O homem da dele e a mulher da dela, e formam uma terceira, entre aspas, família, ou seja, uma família diferente, da de um, da de outro, que tem o seu próprio modo. Mas a pergunta que nós fazemos é: esta família é afetada pela pessoa de Jesus? É afetada pela pessoa de Jesus? Quando a gente lê um texto como esse, e a gente compara com a nossa casa, aí a gente vê a necessidade de Jesus dentro da nossa casa. Está entendendo, Tiago? É exatamente isso. É por isso que a gente precisa da palavra. A gente tem que olhar para o texto e comparar a nossa vida com o texto. Porque aqui está o paradigma, esta é a régua, este é o padrão, este é o level, esse é o nível. O nível é esse, já está estabelecido, ninguém tem que criar. Nós não temos que criar nada, é apenas olhar para o texto e aplicar em nossa vida a realidade desse texto. Pedro está falando do mesmo modo, versículo 1, do mesmo modo. Isso porque ele está falando aqui, desde o capítulo 2 já, ele está falando sobre a questão de submissão. E ele mostra a questão da submissão de uma maneira assim muito clara. E o modelo que ele usa de submissão é o próprio Cristo. Porque Cristo se submete ao Pai. Veja comigo capítulo 2, por favor, versículo 21, por gentileza. Só vire a página. Está aí, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Que exemplo é esse? Qual é o exemplo que Jesus dá? O exemplo que Jesus dá é de total e absoluta submissão ao Pai. Jesus é completamente submisso ao Pai. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, ele não teve vontade própria. Vamos só pensar um pouquinho aqui, para a gente poder entrar no texto. Queria que vocês pensassem isso. Esse é o critério petrino, quando ele usa essa expressão, do mesmo modo. Ele está dizendo, olha, é o mesmo paradigma, é a mesma maneira, o mesmo amor, a mesma obediência, a mesma submissão que havia em Cristo em relação ao Pai, tenhamos nós uns aos outros. Lembram-se de Efésios capítulo 5, versículo 18? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda. Lembra desse texto? E depois ele vai dizer no versículo 21, que nós devemos ser submissos uns aos outros. Uns aos outros. E aí no 22 abre dizendo, e as mulheres aos seus maridos. Quando você vê esse texto, a submissão que Jesus está falando aqui, ele está falando, primeiro, todo mundo é submisso a todo mundo. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, não tem direitos a reivindicar. Nós estamos numa sociedade onde todo mundo reivindica direito para lá e para cá. Todo mundo só reivindica direitos. E o Senhor Jesus deu a vida, abriu mão de todos os seus direitos para obedecer ao Pai. E este é o paradigma
Pedro está dizendo é com ele, olhem para ele, é do mesmo modo. O modo como ele fez, vocês vão fazer também. E aí sim, agora a gente entende quando diz, mulheres sujeitem-se a seus maridos. Jesus, ele se submetia ao Pai, ele confiava no Pai, ele confiou no Pai, e ele deu a sua vida para o Pai, para que o propósito do Pai fosse cumprido em nós. Eu sei, e a gente conversa, e aqui tem muitas mulheres prestando muita atenção no que eu estou falando, e algumas estão até com o pezinho um pouco atrás, porque já ouviram tanta coisa a respeito de submissão, já ouviram toda espécie de coisa. Mas a única coisa que nós temos que saber é que a palavra de Deus vai honrar essas mulheres que honram a palavra. E aqui não está dizendo que você tem que se submeter a qualquer coisa. Não é se submeter a um tirano, a um homem violento, a um homem terrível. E eu quero dizer a vocês, eu sei que isso está sendo gravado e transmitido, que existe um limite até a mulher onde pode ir. Ela não pode se subjugar, se tornar um escravo, uma coisa, um objeto, uma coisa qualquer na mão de um homem que se diz cristão, mas ele é um hipócrita, mentiroso, que vive uma coisa completamente errada na sua casa e depois diz que a mulher tem que ser submissa a ele. Isso é caso de polícia. E é sério a conversa aqui. E eu sei que nas igrejas, pastores e líderes, dependendo do camarada, ninguém toca a mão, doutor Maurício. Porque daí vai ter um problema, vai mexer com o maior dízimo da igreja, tipo de coisa. Se nós não formos fiéis à palavra de Deus, nós vamos ter muita dificuldade de responder a essas mulheres que vão dizer, eu fiz o que você mandou, e agora? Então nós não brincamos com isso. A submissão ela é feita de modo natural quando tem um homem de verdade dentro de casa. Um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que entendeu o versículo 21 para poder aplicar o 22 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. O homem que tem essa convicção, ele sabe que tem que ser submisso uns aos outros no temor de Cristo. Está falando, é claro, tanto Paulo quanto Pedro, eles estão falando com a igreja de Jesus, eles não estão falando com o mundo. Eles estão falando com gente crente, com gente de Deus, que teve um encontro com Jesus, que morreu na cruz. Ele está falando com homens e mulheres como eu e você, que somos pessoas frágeis, que admitimos que nós não podemos viver sem Jesus, e que nós precisamos de Jesus para viver. Então Pedro abre essa sessão dizendo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, porque tinha algumas irmãs que elas foram convertidas ao Evangelho, e elas vieram de religiões pagãs, e lá quem mandavam eram elas. Elas faziam o que queriam, do jeito que queriam, e elas tinham realmente uma coisa entre elas que era dominadora sobre os homens. Quando essas mulheres se converteram ao Evangelho, eu estou falando do primeiro século, eu estou falando do ano 62 a 64, que possivelmente foi o ano que Pedro escreveu essa carta, estando ele em Roma. Então eles perceberam isso, e não foi só ele que percebeu isso. Paulo também percebeu em outras comunidades. Esta carta foi escrita para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e ali tinha uma série de igrejas, cerca de 4 ou 5 igrejas, para onde essa carta foi designada. E se ela foi designada para lá, é porque ali havia esse tipo de necessidade. As mulheres estavam invertendo as coisas, elas estavam querendo dominar a casa. E isso não faz bem para as mulheres, isso não é bom para as mulheres. Porque o princípio bíblico é simples. O líder da casa é o homem, não é o ditador, não é o autoritário, não é o tirano, não é nesse sentido. Não é nesse sentido, mas eles estão ali exatamente para mostrar o seguinte, olha, apenas dar uma direção à liderança da casa. A mulher que tem um homem de verdade dentro de casa e que pode descansar e se submeter a ela vive em paz, porque ela sabe que a sua casa tem um líder, que ela sabe que ela está submissa a um homem de Deus, a um homem de Deus. Agora, quando é um menino irresponsável, agora quando é um garoto irresponsável, um adolescente, entendeu? Que não tem responsabilidade nenhuma, qual é a segurança que essa mulher vai ter? Qual é a segurança que essa mulher vai ter? Qual é o prazer que ela vai ter de se submeter a esse marido? E é isso que Pedro está nos chamando a atenção aqui.
Jesus quer afetar nesse sentido, afetar a vida dos homens, para que tomem responsabilidade dentro de casa, seja uma verdadeira inspiração, e isso vai gerar nas mulheres tranquilidade e segurança, e agora quanto a elas vão se submeter ao Senhor, eu estou falando de Jesus agora, ao senhorio de Cristo sobre a vida delas, e consequentemente, ela vai obedecer Jesus, e ela vai respeitar o marido. Ela vai respeitar o marido. A segunda coisa que nós queremos ver com os irmãos ainda está no versículo 1, a fim de que se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da mulher. E isso é verdade. É exatamente isso que Pedro está querendo dizer. Falou, queridas irmãs, prestem atenção, sejam submissas, respeitem os seus maridos. E agora, não forcem, não peguem no pé deles, porque muitas mulheres haviam se casado com homens que não eram da comunidade. E às vezes, a pessoa no entusiasmo, querendo que a pessoa tenha encontro com Jesus, começa a forçar a barra. Eu brinco aqui, quando eu estou aqui cumprimentando as pessoas, e aí vem um casal, às vezes pela primeira vez, o marido vem pela primeira vez, e a esposa, ela já traz o cara assim, já puxado, não é? Já vem no reboque. E aí você olha para o camarada, ele está com o pé atrás, assim, já fica olhando você de canto. Eu falei, esse cara já está vacinado, não é? Imagina se eu falo para ele que eu sou corintiano, ele não fica um minuto aqui dentro, não é verdade? Então, porque ele já vem armado, já vem com o filtro fechado, com o coração fechado. O que você espera com isso? Como é que você vai trazer o seu filho de modo obrigatório, de modo compulsório? Como é que você vai trazer o marido de modo compulsório, a esposa de modo compulsório? Não pode. É isso que Pedro está dizendo. E não está falando só para elas, isso serve para nós também. Para nós também, nós temos que aprender isso. Ninguém vai por forcibus. Ninguém vai por obrigação. Se o Espírito Santo de Deus não tocar, não adianta. E o primeiro toque que a sua família vai perceber é em você mesmo. Vai perceber os primeiros sinais. Então, quando Jesus começa a reinar no nosso coração de fato e de verdade, a paciência, a amor, a cuidado, a cautela, entendeu? Deixamos de ser cobradores, deixamos de ser julgadores, porque nós o somos por natureza. E então essa natureza nossa acaba atrapalhando a ação de Deus. Atrapalhando a ação de Deus. Como é triste, às vezes, uma pessoa constatar que o problema que impediu a sua família toda de se converter, não foi o diabo, foi ela mesma. Isso é sério, e a gente precisa conversar sobre isso. Porque nós, muitas vezes, que damos brechas para que as coisas não aconteçam do modo de Deus. Então, eu e você, em nome de Jesus, vamos parar de atrapalhar o que Jesus está querendo fazer em nossa casa. Amém, meus irmãos? Vamos parar de atrapalhar. Pedro está dizendo que a natureza de Jesus vai ensinar as mulheres a falar menos e a viver mais. Tem algumas irmãs que é uma bênção mesmo, mas fala demais, mas fala muito. Todo mundo cansa, ninguém aguenta mais. E é só conversa da vida dos outros, só futilidade, não tem profundidade. Revela um vazio, revela um buraco. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é sem gritaria, irmãs. Com gritaria ninguém leva a lugar nenhum. É sem expor ninguém na reunião de família, porque esse aqui, eu não gosto. Quando um homem ou uma mulher se refere ao seu cônjuge como este aqui. Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas eu estou falando porque este aqui, ou esta aqui, não é? Não tem esta aqui, ali é uma pessoa que está do seu lado. Pessoa que você ama, a pessoa que você ama, que é a mulher dos seus filhos, que é o marido dos seus filhos. Então não é esse aqui, dá a impressão de um objeto, não dá? Não dá uma sensação de que é um objeto que está ali ao lado, um ser inanimado? Então é disso que se trata. O Evangelho, ele traz humanidade, ele nos traz de volta para aquilo que nós éramos lá no início. E só pode acontecer isso quando Jesus atua. Versículo 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha o que Pedro está dizendo. Eu estou falando, de novo, repito, do primeiro século, gente. Olha como que a humanidade avança, cresce nisso, cresce naquilo, conhecimento, tecnologia, mas a natureza humana permanece a mesma. Veja como é atual, veja como é real essa carta. Dá a impressão de que Pedro escreveu isso semana passada. Olha que interessante, olha o que ele está dizendo.
Então eu digo para as minhas queridas irmãs, não subestime o que Jesus pode fazer em sua vida. Creia que Jesus está fazendo de você uma peça de obra-prima, em nome de Jesus. Ele está fazendo em você o melhor dele. Ele quer tratar você, ele quer tratar a sua codependência, seus complexos de inferioridade, ele quer te curar. Ele quer tirar você da meninice, fazer de você uma mulher de Deus mesmo. Entendeu? Uma mulher firme, que vai conduzir a família com tranquilidade, com leveza, sem precisar brigar com ninguém. Sem precisar brigar com ninguém. Eu diria para as irmãs aqui nessa manhã, entregue a sua vida, mas também entregue a sua vontade, a vontade de Deus. Deixe que a maturidade de Jesus encha o seu coração de um modo tão especial que não haja espaço para outra coisa, a não ser o fruto de uma conduta honesta e respeitosa. E que seu marido sinta-se honrado por ter você ao lado dele. Eu sei que há maridos que têm vergonha das suas esposas, mas elas é que estão dando razão para isso. Então, é o que diz o texto. Então, pare de querer ter a última palavra. Pare de querer ser a dominadora, dominando. Tem mulher que controla a casa toda. Até a samambaia obedece a ela. Os doguinhos, então, nem se fala. Doguinho, então, nem se fala, só obedece a ela. Todo mundo lá sabe disso, a quadra sabe disso, o condomínio sabe disso. E é isso que Pedro está dizendo, mas para que isso? Isso vai te levar para onde? Isso vai te levar para onde? Depois fica mulheres amarguradas, frustradas. Os filhos, na primeira oportunidade, querem sair de lá, é lógico. Quem que aguenta? Quem que aguenta uma opressão dessa, gente? Agora, qual é o filho que quer sair de perto de uma mãe abençoadora? De uma mãe que cuida, de uma mãe que cura e não adoece. De uma mãe que você percebe que dali sai paz, alegria, que não tem conversa trocada, e que não tem joguinho por trás dos panos, nada disso. É isso que Pedro está dizendo, a conduta tem que ser honesta, respeitosa de vocês, e isso Pedro está dizendo, vai influenciar a vida do marido de vocês. Mas tem uma terceira coisa que Pedro fala, que eu acho muito interessante e super atual. Veja no versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Aqui tem alguém com aquela versão que está escrito atavios. Atavios, tem alguém que está usando essa expressão aí? Não sei, alguma versão? Não? Ninguém? Muito bem. De brincos e atavios, se referindo a brincos, né? Então, uma vez, eu me lembro, eu era um garoto, estava começando na minha fé, perguntei para o meu amigo, por que na sua comunidade de fé proíbem as mulheres de usar brinco? Ele disse, porque está escrito na Bíblia. Eu falei, é verdade? Onde é que está isso? Aí ele me apresentou esse texto. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Que as irmãs não podem usar objetos. Rapaz, você quer matar uma mulher, você tira o brinco dela. Amém, irmãs? Glória a Deus. Vocês não me deixem sozinha aí, hein? Pedro não está falando isso. Pedro está dizendo algo muito mais profundo aqui. E deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Porque com o Evangelho, ele vai no cerne. O Evangelho ele é profundo. O Evangelho não é estereótipo. Ele não é externo. Ele não está preocupado com o exterior, com a imagem. Nós estamos preocupados com a imagem. Nós estamos preocupados com a imagem. Eu me lembro da minha filhinha, adolescente, estava batendo fotos, as primeiras fotos. O Facebook nem existia ainda, era o tal de Orkut. Nunca ouviram falar, metade aqui não sabe nem o que é isso. E eu me lembro de bater a foto, bati a fotinho lá, que entregar para ela, eu falei, não papai, é desse ângulo que eu gosto, esse é o meu melhor ângulo. Falei, ali eu descobri que a minha menina estava crescendo. Não é? Então tem toda aquela coisa da imagem, a preocupação com a imagem, etc, etc. Pedro está dizendo, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites, exterior, cabelo trançado, joias, roupa, não é nisso que está a beleza. A maturidade que Jesus quer levar você vai te revelar a sua verdadeira identidade. Queridas irmãs, prestem atenção. O que Jesus quer revelar a você é
é a sua perfeita identidade em Cristo, porque em Cristo nós temos a perfeita identidade. E quando você descobre a sua perfeita identidade em Cristo, acaba a necessidade de querer provar qualquer coisa para qualquer pessoa, seja quem for. Isso inclui o seu marido, isso inclui a sua família. E isso é maravilhoso. Pedro está dizendo, não é pelo lado de fora, o segredo está pelo lado de dentro. Você é uma filha amada de Deus, amém, queridas? Você é uma filha amada de Deus. E agora você vai concordar comigo, com áreas que precisam ser tratadas sim, como não? Todos nós temos. Mas continua sendo uma filha amada de Deus, que não tem falta de nada, porque sabe que a sua beleza não depende de imagem. Não depende de imagem. A sua beleza, ela é olhada de um paradigma completamente diferente. Então a proposta do apóstolo aqui é a seguinte, ele está dizendo, se você me permite, meninas, minhas filhas, como se o apóstolo Paulo tivesse falando, Pedro estivesse falando isso para você, minhas filhas, minhas meninas, com o maior respeito, falando isso, entendeu? Troque a superficialidade e a futilidade do exterior, que vai passar pela profundidade e a maturidade que permanece. É isso que Pedro está dizendo. Vamos ser maduras, ser maduras. A mulher imatura, ela sofre muito. A mulher imatura, ela sofre porque ela fica desconfiada de tudo e de todos, ela é uma insegura, e porque ela é insegura, ela vai nutrindo uma coisa que é o maior veneno do universo, chamada autopiedade, entendeu? Ela fica com pena dela mesma. Por que o meu cabelo é assim? Por que o meu corpo é assim? Não é como o da minha irmã, não é como o da minha cunhada, não é como, etc. E é triste isso, porque isso é comparação, é horrível. E tem uns engraçadinhos de uns maridos que ainda reforçam esse tipo de coisa. Tipo de piadinha sem graça, que não tem graça nenhuma. Você entendeu? Vai numa conversa de amigos, lá numa reunião de aniversário, e fica fazendo graça com a esposa. Que isso? O que é isso, meu irmão? É disso que Pedro está dizendo. Então, se a mulher não estiver segura, ela vai ficar triste, magoada, vai sair dali ferida. Para aguentar um imaturo desse, tem que ser casca grossa, irmã. Se você casou com um homem que ainda não é homem, que é um menino, que ainda fica com cobrança e tal, então deixa eu te dar uma dica, corre para Jesus, que é só lá que você vai conseguir manter esse casamento. É só lá que você vai conseguir manter. Que Ele vai te dar graça, Ele vai te dar bênção, Ele vai te sustentar. Ele te ama como ninguém te ama, e Ele te conhece como ninguém te conhece mais do que o seu marido. Jesus te conhece mais do que o seu marido, e Ele te ama. E quando você sentir esse amor de Jesus por você, você vai perceber que você vai ter um outro olhar em relação a você mesma. E que você vai descobrir que a sua segurança não está em atavios, não está em acessórios, não está na roupa, não está nos enfeites, não está no cabelo, etc. e tal. Agora, eu também preciso dizer que isso não é pecado. Óbvio que não. Qual que é o problema? Tem que ficar bonita mesmo, só não fica perua, pelo amor de Deus, não precisa. Não precisa peruar. Ande de maneira bonita, que algumas estão preocupadas, colocaram tanta coisa que virou chacota. Vira piada. Vira piada. E as amigas são tudo falsas, deixa eu te falar. As amigas falam, ai amiga, que linda que você está. Aí depois, no WhatsApp da tia, a coisa corre lá. Fala, nossa, você viu aquilo? Mas ela é ridícula. E aí vai. Então, não dá. Não é, parece uma piada que eu estou falando, né? Mas é a pura verdade. O que tem nos bastidores de mulher brigando com mulher, magoada, mãe com filha, mãe competindo com filha. Vê se pode um negócio desse. Competindo com menina de 20 anos, 15 anos. Então é triste. É isso que Pedro está dizendo, para lá, calma, não, a beleza de vocês não está nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias, ouro, roupas finas, e nada disso é proibido, nada disso é pecado, mas tudo dentro de um equilíbrio. A palavra é domínio próprio. A mulher com domínio próprio, não precisa dizer para ela que ela não vai usar uma roupa sensual, ela tem domínio próprio. Ela não está vendendo o corpo dela, ela não tem essa necessidade, essa falta. Eu estou falando de uma mulher de Jesus, né, gente? Que tem compromisso com Jesus, que tem um caráter formado em Cristo.
Não estou falando a mulher que é formada pela mídia social ou pela cultura nossa de agora. Não estou falando dessa mulher. Que essa nós temos que orar por elas. Porque todo dia muda, todo dia uma coisa diferente. E é muito cansativo isso. Entendeu? Além do que é dispendioso e muito caro. Entendeu? E outra coisa, é um buraco sem fundo. Você nunca está contente. Sabe por quê? Porque você não está bem pelo lado de dentro. Você não está bem pelo lado de dentro. E Pedro sabe disso. E Pedro está dizendo, você é uma filha amada de Deus. Nós temos áreas para serem tratadas, mas nós vamos tratar isso seriamente diante de Jesus. Versículo 4, por favor. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pedro, ele faz essa, como é que eu vou falar? Essa denúncia profética, mas ele mostra o caminho. Ele mostra o caminho. Ele não deixa você dizendo, me tirou isso e agora? Não, ele está aqui para substituir. Sabe de onde é que vem a beleza? A sua beleza, minha querida irmã. Entendeu? Que às vezes teu marido fica fazendo piadinha, falando, a ex lá está mais inteirona, hein? E aquelas piadinhas sem graça. Você entendeu? A beleza vem daí, ó. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores e não deve estar em nada disso. Vocês têm que entender o seguinte, que vem do seu interior, porque do seu interior está escrito aqui entre vírgulas, não perece, não perece. A roupa perece, não perece? A moda muda, não muda? Claro que muda. Gente, eu não sou contra a moda. E está cheio de gente aqui, ó, que trabalha com isso, e vocês amam. Isso é beleza, é legal, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Só não vivam para a moda. Só não ponham o seu orçamento todo lá. Só não gaste o seu dinheiro tudo nisso. Porque tem coisas mais importantes. A transformação que Jesus faz é de dentro para fora. Por isso não perece, não tem data de validade, não é material, mas é espiritual. Não é terrena que perece, mas vem de Deus e que permanece. Gente, a beleza terrena passa. Tudo cai, não cai? Cai. Tudo cai. Eu vejo. Quando eu comparo a minha foto de hoje, quando eu era garoto, nem garoto, 30 anos atrás, não, eu não tenho 100, calma aí. Mas é com a gente, depois de uma determinada idade, a gente conta de década, não é de ano mais. A gente conta as décadas. Então, há 3 décadas atrás, você entendeu? Eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Claro, é lógico. Eu vejo no meu corpo as minhas limitações, o que eu não posso fazer hoje. Então, tudo vai embora, entendeu? Você não vai ser eterno, jovenzinho para sempre. Uma jovenzinha para sempre. Pedro está alertando isso. E essa é uma das coisas mais interessantes. O Brasil está envelhecendo, vocês sabem disso. Entendeu? A população idosa, fica rindo de mim aí, vocês vão chegar na minha idade também. Vocês vão chegar na minha idade, se Deus quiser. Não é? Amém, irmão? A população está envelhecendo. Pedro, sabiamente, está dizendo, olha, vocês vão envelhecer. Então, cuide agora. Porque se você cuidar do coração agora, não vai ter idade, entendeu? Que vai afetar vocês, tá certo? Não vai ter idade que vai afetar vocês, porque a beleza vem de dentro, vem de Jesus. É Jesus trazendo. Então pare de correr atrás de aprovação, pare de mendigar amor, pare de se subjugar, pare de autopiedade, cresça e saiba quem você é para Jesus. Deixe Jesus te curar e mostrar o seu valor. Amém, minhas irmãs? Versículo 6, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Ele está se referindo às mulheres do passado e ele usa um exemplo. Ele usa um exemplo e esse exemplo é Sara. Olha que interessante. Toda mulher precisa de segurança. Claro, toda mulher precisa de segurança. E onde, eu pergunto para vocês, queridas irmãs, onde você está colocando a sua segurança? Você está colocando nos adornos, nos acessórios, nos procedimentos? Você está colocando a sua esperança no seu curso, na sua pós que você vai fazer, ou no dinheiro que vai entrar, ou na nova posição? Onde é que você está colocando a sua esperança? Então, não dependa de crenças que geram falsas expectativas. Não dependa disso. Confie em Deus, ande com Deus, caminhe com o Senhor e deixa Jesus transformar o teu coração todo dia. Não dependa de emoção, mas aprenda a depender de Deus. Pedro continua dizendo, elas se sujeitavam a seus maridos como Sara,
que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. E eu sei que algumas irmãs, quando leem esse texto, elas têm até um verdadeiro arrepio. Fala, meu Deus, eu vou chamar o meu marido de Senhor agora. E ontem um engraçadinho aqui, quando terminou o encontro da noite, falou, pastor, obrigado pela dica. Vou começar a exigir da minha mulher lá. Você vê como é que é homem, né? É só Jesus na causa mesmo com homem. É só Jesus na causa. Eu na hora, porque não está no script, eu na hora pensei, será que eu falo ou não falo? Eu acho que eu não vou falar, porque aqui está todo mundo, homens maduros, aqui só tem homem. Aqui não tem brincadeira, mas não deu outra. Quando eu botei o pé ali fora, o que o cara me falou? O que ele guardou do sermão inteiro? E a esposa dele olhando para ele, do tipo daquele olhar que as irmãs sabem como dá. Aquela linguagem corporal. Você entendeu? E eu não tinha o que dizer, porque ela me colocou numa situação, porque ela primeiro olhou para ele com aquele olhar, depois ela olhou para mim com o mesmo olhar. Do tipo, você não vai concordar com ele. Não, os homens são uma bênção, eles colocam a gente assim, deixam sempre a gente muito confortável, muito tranquilo, eles são realmente ótimos. E que não é nada disso, então deixa eu deixar claro hoje aqui, nada de brincadeira, porque isso não é uma piada, nem de brincadeira. Entendeu? Infelizmente, esse tempo aqui já passou, e houve um tempo sim que as mulheres chamavam os maridos de Senhor, isso era uma época, acontecia isso. Pois não havia uma época que os filhos chamavam o pai de Senhor? Hoje chama de amigão, e aí amigão, e aí corintiano, e aí São Paulino, acabou. Ninguém está nem aí, mas antigamente chamava de Senhor. E até pedia a bênção, bênção pai, bênção mãe, a sua bênção papai, a sua bênção mamãe. A gente fala isso, essa geração nova não sabe nem o que é isso. Então nós estamos falando, claro, de coisas culturais, that's ok, tudo bem, eu entendo, você entende. Agora, existe uma postura dessa mulher aqui que não pode passar em vão. Porque ela era uma mulher diferenciada. Ela foi uma das únicas citadas, por exemplo, em Hebreus 11, quando fala das pessoas que viveram pela fé. E lá está o nome dela. E aí, é muito rápido, e eu peço aí para vocês um minuto, rapidamente, eu posso falar alguns motivos pelos quais essa mulher realmente era uma mulher de Deus. Por isso que Pedro chama aqui, dizendo, obedecia e chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas. O que Pedro está dizendo aqui, que ela é a mãe de todos vocês. E é muito interessante isso, que quem está falando isso é o apóstolo Pedro. Entendeu? Que conheceu Maria, gente. Ele está falando de Sara. Olha lá o respeito que esse apóstolo tem por essa mulher. Então, veja bem. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Sara é aquela mulher cujo marido pagão, que não conhecia Deus, um dia ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, creu em Deus e saiu da sua terra, da sua parentela e foi para uma terra que diz o Senhor, eu te mostrarei, mas não disse aonde e nem onde é que era esse lugar. E esse homem creu e foi. E quem é a mulher que acompanha um homem desse, num projeto desse? Tá certo? Vocês estão entendendo qual é o nível de Sara? E tem mais. Ela era uma mulher linda, mas a beleza dela era incrível. E devia ser uma coisa fora da caixa mesmo, porque onde ela passava chamava a atenção dos homens e dos reis. Tanto que 2 deles, pelo menos, colocaram os olhos em Sara. Falaram, nossa, que coisa, o que está acontecendo aqui? E aí foram para Abraão para perguntar, que os caras tinham respeito, eles eram homens de verdade, não eram moleques. Entendeu? Perguntaram qual que era a relação. Aí o Abraão, que é o amigo de Deus, hein? E ele é mesmo. E é um homem de fé. Chegou e disse, ela é minha irmã. Mentiroso. E aí Sara teve que engolir isso. Entendeu? Aceitou a mentira. Daí o rei lá da janela, observando lá de onde ele estava, vendo lá Abraão fazendo carinho na sua esposa. Um momento de carinho lá dos dois. Entendeu? E conversando, o rei viu aquilo e falou, escuta, mas o irmão não trata a irmã desse jeito que você está tratando. Por que você mentiu para nós? O cara era mais crente, revelou-se mais temente a Deus do que o próprio Abraão, porque disse a Abraão, rapaz, você sabe o que você está fazendo, o que podia acontecer conosco? Se nós colocássemos a mão na sua mulher, uma mulher que não é nossa, mas que é sua, e Sara aguentou tudo isso. Mas fica pior. Que um dia Deus deu uma palavra. E essa mulher lá na tenda, ela dá uma risadinha. Fala, como assim? O meu ventre, a minha madre está seca, não tem mais nada aqui dentro. Não tem mais nada, não acontece nada aqui. Entendeu? Mas Deus disse, eu vou dar um filho. E como Deus é Deus, e quando Deus põe uma coisa na cabeça, Ele faz mesmo,
e foi o que ele fez. Deu um filho para Sara, entendeu? E que pena que ela atropelou o processo, porque havia promessa, uma coisa começou a demorar. Ela, Sara, chega para Abraão, e falou, olha, está demorando a promessa, o filho não veio ainda, mas tem aí à disposição Agar, se você quiser. Abraão, eu vou falar para você, viu? Abraão falou, olha, já que você, né, já que você insiste, e aí tem um filho. Não tem? Tem. Chama Ismael o nome dele. E aí esse menino cresce. E depois Sara engravida e vem Isaque, o filho da promessa. E aí as mães começam a se degladiar, porque para uma mulher não ter filho naquela época, hoje já é difícil, aquela época então, ela se sentia menor de todas, ela era marginalizada, ela era tida como maldita, ou seja, como não abençoada por Deus, porque onde já se viu uma mulher que não gera filhos? Você entendeu? Então ela tinha esse peso sobre ela. E aí Agar sempre zombando dela, sempre zombando, a marginalizando, a machucando, a ferindo. E Abraão ali se contornando, aí Deus finalmente deu o filho para ela, nasceu o filho. Sara ficou feliz, agora as crianças estão andando no mesmo jardim. Mas um dia as crianças se brigam e aí se separam. E nós temos uma guerra até hoje entre os árabes e os judeus. E a origem provavelmente deve estar ligado a essa família. Olha onde é que isso foi dar. É uma coisa séria. Essa mulher, Sara, passou por grande sofrimento e ela é um exemplo para as mulheres, para que vocês possam mirar nela e ver como que uma mulher dependente de Deus, que não fica olhando para a aparência, mas fica forjando, ou melhor, se permitindo ter o seu caráter forjado, o Senhor a abençoa. A lição de Sara é: troque a desconfiança, troque a ansiedade e o medo por fé genuína no Senhor. Troque o orgulho, o controle e a falta de perdão e pratique o bem maior, que é o amor, e o amor lança fora todo medo. Amém? Agora, Pedro fala aos homens. Versículo 7, por favor. Versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra. Do mesmo modo, olha aqui a mesma expressão, olha aqui a mesma introdução. Pedro está falando e está usando o mesmo critério. Então, a mesma submissão a Cristo, entendeu? Que Cristo teve com o Pai, nós temos com Cristo, submissão a Cristo, submissão uns aos outros, a mulher submissa ao marido, e agora vocês, do mesmo modo, também em submissão em amor ao próprio Cristo, à palavra de Cristo, ao caráter de Cristo e à vontade de Deus. Essa é a verdadeira motivação. Sendo assim, vocês vão estar tendo uma postura diferente de sábios. Tem muito homem com muita informação, mas com pouca sabedoria. E ele se gaba da informação. É o tal do orgulhoso, do arrogante. Ele acha que ele sabe, porque ele fez um curso tal, porque todo mundo elogia ele, todo mundo diz, nossa, como você é inteligente, etc. Mas sabedoria mesmo não tem. Para conduzir o lar, para tratar com a esposa, para cuidar dos filhos, para ser uma bênção dentro de casa, Então, sendo assim, Pedro está falando conosco, dizendo, trate a sua esposa com amor, o mesmo amor que Jesus encheu o seu coração, trate a sua esposa com esse amor. Trate a sua esposa com cuidado. Honra significa cuidado. Você coloca em posição de honra, você cuida dela. E para uma mulher, você não fala para ela, eu vou cuidar de você. Você conjuga o verbo, você vai lá e cuida. Porque você pensa que você engana a sua esposa, mas você não engana a sua esposa. Ela se faz de bobo. Ela se faz de boba. E no fundo ela diz, me engana que eu gosto. E pensa que você está enganando, só que isso vai criando uma crosta no coração dela. E depois você diz que a sua mulher é fria, que a sua mulher é insensível. Mas quem a tornou assim? Quem a fez assim? Por que ela chegou onde chegou? Por que ela tem esse sentimento? É porque nós, possivelmente, possamos ser os grandes responsáveis em machucar as nossas esposas. E a gente tem que ser muito assim, humilde e honesto e dizer, é possível. É possível porque eu sou um homem difícil. E é difícil admitir isso, hein? É difícil. Eu sou um homem difícil, eu admito. Eu tenho um amigo muito querido, o pastor Batista, isso há anos, um grande amigo meu. Foi um dos meus conselheiros no início do meu ministério. E ele, gaúcho, e ela também. E os dois são veterinários.
e são altos, enormes, quase 2 metros de altura, que tem um casal. E ele brincava com a esposa dele, dizendo, olha, Deus me deu essa mulher com veterinária, que para cuidar de um cavalão como eu, tinha que ser uma veterinária. Não é? Falei, meu Deus, mas isso é tão verdade. É tão verdade. Mais mulheres nesse mundo poderiam fazer esse curso, não é verdade? Agora eu vou apanhar de vez, não vou sair nessa porta aí. Agora não tem jeito. É isso que Pedro está dizendo. Trate com respeito, sem peso, com cumplicidade, com parceria, cumplicidade. O homem cúmplice fica do lado da mulher, junto com ela, sem expô-la, sem expô-la. Eu vou falar um negócio para você, todo mundo pode falar qualquer gracinha sobre a sua esposa, brincando, etc. Mas você não pode falar. Você entendeu? Se lá na família tem uma brincadeirinha, ela está gordinha, além do peso, pode olhar para a sua mulher, ela está olhando para você já de canto, para ver se você concorda com a brincadeira. Que ela não vai aceitar, vindo de você, não. Sabe por quê? Porque em você ela tem segurança. Você a protege, você cuida dela. Isso é honrá-la. Isso é honrá-la. Então não trate a sua esposa com desonra. Não a trate como uma funcionária, ela não é sua empregada. Ela não é sua lacaia, ela não é a sua criada. Ela não está ali para te atender todos os teus interesses. Por isso que quando eu tenho conversado com casais que vão se preparar para o casamento, eu pergunto, vocês já conversaram sobre expectativas? Aí eles perguntam para mim, isso vem depois ou antes do casamento? Isso não está na lista, é alguma empresa? Eu falei, não, é expectativa. Expectativa é um negócio que a gente conversa muito antes de casar. Porque depois de um casamento, eu tive o privilégio de fazer o seu casamento. Quantos anos? Quantos anos, Carlinhos? 40? Quantos? Quase 40? 30? 25? Por aí. Lá atrás, lá no Sumatra, lá atrás. Né? Foi lá no Sumatra, muitos anos atrás. E o que eu estou querendo dizer? A pessoa não conversa sobre expectativa. E depois, quando vai para o casamento, se machuca. Pensou que casou com um homem, casou com outro. Mas esse não era o homem que eu casei, é claro. Não conversaram antes. Tem que conversar. Eu sei que tem gente aqui que pretende casar. Então, deixa eu falar. Antes de casar, converse. Beija menos, abraça menos e conversa mais. É isso que tem que fazer. Se pega menos e converse mais. Sobre o que tem que realmente ser conversado. O que pretende, quais são as intenções, qual é o projeto de vida. Então você casa com a esposa, aí na semana seguinte ela fala, as malas estão prontas. Aí você pergunta, por quê? Fala, nós vamos viajar. Fala, como assim viajar? Temos a nossa vida para viver. Fala, não, o meu sonho foi sempre casar e agora viajar. Pode isso? De uma hora para outra? Não. Então é expectativa, tem que conversar, tem que analisar, tem que pensar exatamente isso. Honrá-la é não pensar só em você mesmo. Honrá-la é não ignorá-la. Há maridos que não dão a menor atenção ao que a esposa fala. E a minha, de vez em quando, ela cobra. Falou, você não prestou atenção no que eu falei. E eu tenho que baixar a cabeça e admitir que eu estava prestando atenção em não sei o quê, mas não prestando atenção nela. E para as mulheres isso é uma ferida, que dá a impressão, ele não me respeita. A mulher já pensa assim, né? Ele não me ama, não me respeita. Aí a mulher já dá aquela, claro, né? Aquela aumentada básica. Mas a gente que deu a primeira fagulha, né? A primeira chance foi a nossa, de não prestar atenção no que elas estão falando para nós. Então, honrar é prestar atenção, é conversar com ela. Nem vou entrar nessa questão financeira, quando o marido fala, o dinheiro é meu, o carro é meu, o apartamento é meu. Que isso aí também não tem nada a ver com casamento, isso é uma outra coisa. De tão longe que está do conceito de casamento. Você tem o nosso orçamento, a nossa casa, as nossas despesas, os nossos filhos. Eu já vi a mamãe falando, pega lá o teu filho. Falando, ixi, teu filho? Como assim teu filho? É o nosso filho. Honrar a mulher é isso. Meus queridos irmãos, você vai me dizer assim, Zé Antônio, mas eu não aprendi isso com meu pai e minha mãe. Eu entendo você, mas agora você está aprendendo o jeito certo de ser. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. Entendeu? Eu entendo que seus pais não passaram isso para você, que não passaram que você precisa abraçar a sua esposa, estar com ela, ter um tempinho. Você acha isso frescura, acha isso demais, acha que isso não é coisa de homem. Para você, homem não chora. Para você, o homem tem que chegar e quebrar o pau mesmo, tem que estar tudo pronto para você. Foi isso que você aprendeu, mas não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina que nós temos que honrar as nossas mulheres. E eu vou falar uma coisa para você, uma mulher que se sente honrada, ela vai se submeter ao marido com amor. Ela vai se submeter ao marido com prazer.
porque ela se sente honrada, ela se sente cuidada, protegida, se sente segura com esse marido. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade. E uma coisa que é proibida, nunca compare a sua mulher com ninguém. Pode ser quem for, nunca compare a sua mulher com ninguém. Nunca compare a roupa dela com ninguém. Se você não gosta da roupa, fala para ela que não gosta. E de preferência, solta uma graninha aí, né, para ela comprar uma roupinha melhor. Não é verdade? As irmãs digam amém. Esse amenzinho está fraco, hein? Por isso que os irmãos não estão dando dinheiro para vocês aí. Então é o seguinte, você tem que chegar e abrir o coração, dizendo, olha, não gostei, não ficou legal. Valoriza a sua esposa. Valoriza a sua esposa. Chama alguém que entende e fala, me ajuda aqui. Vamos fazer uns negócios, uns acertos aqui para ornar. Você sabe o que é ornar? Quando começa a ornar as roupas. Não é? Tem que ornar as roupas. Não é assim que o pessoal fala? Então, e aí você vai ornando. Agora, o importante, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque isso é o dia a dia nosso. Isso é o dia a dia nosso. Entendeu? O cara vira piadinha, vira conversa. Então, para com a conversa, para com a piada e vamos conversar sério sobre isso. Se o problema é a roupa, nós vamos conversar e vamos acertar, é isso. Mulher que não trabalha fora, só trabalha em casa, e muito, porque pensa no trabalho cansativo, que é o trabalho dentro de casa, que só as mulheres que o digam, e nós e alguns homens aí que fazem algumas coisinhas, né? Eu, por exemplo, só consigo lavar a louça e arrumar a cama, alguma coisa a mais, não sei cozinhar, não me põe na cozinha, porque senão não vai dar ruim, eu já estou falando. Vai dar ruim, não dá certo. Então, eu tenho que valorizar o trabalho da minha esposa, não é? A minha trabalha dentro e trabalha fora. Mas muitas esposas trabalham só dentro de casa, cuidando dos filhos. A essas mulheres, elas não têm que ficar pedindo dinheiro para o marido. O marido tem que ser conscientemente, honrar a sua esposa e dizer, vem cá, do nosso orçamento, nós vamos separar X, e esse X é seu para usar com o que você quiser. Você vai usar esse X com o que você quiser. É isso. O marido não tem que ir lá pedir dinheiro para ela para comprar peça íntima. Muitas dizem para mim, eu me sinto constrangido, é o meu marido, eu o amo. Estou junto com ele 20, 30 anos, mas até hoje eu tenho que pedir. Para que isso? Para dizer que você controla, você que é o banco? Por que não acerta isso antes? É isso que Pedro está dizendo. Nós temos que honrar as mulheres. As irmãs digam amém. É honrar as mulheres. É ser diferente, é ser um homem diferente, um homem de verdade, um homem de Deus, e não ser indiferente, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Ontem eu falei sobre a parte mais frágil, que a mulher é a parte mais frágil, eu falei que aqui na Betânia tem duas mulheres que estão fora desse texto aqui, é uma brincadeira, claro, porque são duas bombadonas, né? Uma é a Larissa, que eu fui no aniversário dela ontem, saindo daqui, fui lá dar um abraço nela. Pensa numa mulher que toca nela, é música em tudo quanto é lugar, né? Firmona, treina a semana inteira. Eu nem sei como é que é o nome daquilo, Evelyn, depois você tem que me falar. Aquelas academias bruta mesmo, é brutal. E a outra é você, né, Evelyn, que ela não tem nada de fraca. Ela é capaz de cuidar de mim e do Sandro juntos, não é? Que é o esposo dela. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui, essa fragilidade de Pedro é força física mesmo. Ele está falando de força física. A mulher é fraca. A mulher é mais fraca, é mais frágil do que o homem. Já existem muitos estudos, isso não é de agora, faz mais de 15 anos que já está vindo muitos estudos provando que essas mulheres que estão querendo ir além do limite delas, entendeu? Estão se machucando, estão se prejudicando, aumentando a doença cardíaca demais, muita depressão, muito burnout, entendeu? Mulheres que chegaram no topo nas companhias, nos CEOs, estão destruindo as suas vidas. Por quê? Porque aquilo não foi bom para elas, era força demais, era pressão demais. Diminui a mulher? Não! Valoriza a mulher. Ela faz o que ela tem que fazer e só, o restante é nós, velho. Quem tem que carregar a escada é você, meu. Levanta da cama, levanta da cadeira. É você que tem que fazer o movimento. É o homem que tem que fazer o movimento. Foi para isso que ela casou com você. Falei, pronto. A gente tem que estar presente. A gente tem que estar presente. É só dar um apoio. Jesus quer nos ensinar a trocar o controle por cuidado. Presta atenção, homens, vocês que, sem perceber, controlam as suas esposas. Para você tirar essa dúvida, não acredita só no seu feeling, ok? Então eu gostaria que você conversasse com a sua esposa e perguntasse para ela, meu amor, o pastor falou sobre controle, você se acha controlada se ela olhar para o lado, dançou. Se ela mudou o olhar, é porque ela não quer dizer que você é um controlador, que você controla.
Se ela tirou os olhos da sua direção, parou de olhar para você, parou de brilhar os olhos, provavelmente você controla, você não cuida, você controla. Os homens, honrá-la significa ser paciente, ela é mais frágil. Seja paciente, atento às suas necessidades. Tem que estar atento. A força é conosco. A força é conosco. Nós temos que fazer essa força para cuidar delas. Só por Jesus nós vamos poder compreender uma mulher. Não esqueça, você não vai compreender a sua esposa nunca. Só Jesus é que pode nos ajudar. Porque as mulheres são especiais, elas são criadas de modo especial. Não tente compreendê-la. Ame-a, esteja ao lado dela. Valorize o trabalho delas. Valorize o trabalho delas. Eu sei que isso aqui deveria ser dito num outro dia, mas eu sei que tem homens que saem desde a porta da entrada da casa, do apartamento, até o quarto dele, vai deixando peça do vestuário para tudo quanto é canto. Isso é uma falta tremenda de quê? De amor. Isso é falta de amor. Isso é falta de valorizar as pessoas. Faça a sua parte. Nós precisamos agradecer a esposa. A esposa pergunta, e aí, bem, como foi? Gostou? Daquele jeito, achando que não tem mais do que obrigação de fazer aquela comida. Agradeça. Eu sei que tem umas irmãs que fazem umas comidas que só Jesus, mas aí você vai conversar com ela, vai conversar com a mãe dela, vai pedir alguém para dar um apoio. E se não tem mãe, pastor, aí nós vamos ficar o dia inteiro achando solução para isso, mas coloque ela num bom curso de culinária, ela vai fazer uma comida maravilhosa para você. Dispor a servi-la, deixarmos de ser omissos. Você pode perguntar para mim, Antônio, qual é a maior reclamação de homens hoje? Por parte das mulheres, perdão. Qual é a maior reclamação das mulheres com relação aos homens? Eu te diria, omissão. Os homens estão omissos. Eles não assumem, eles não estão presentes. E é engraçado que a gente não acredita nisso, né? A gente pensa que a gente está presente. A gente pensa. Mas, de novo, você não compreende a tua mulher. Eu não sei se você conhece mesmo a tua mulher. Você entendeu? Porque daí, se você conversar uma conversa séria e franca com ela, ela vai dizer, eu concordo com isso, é isso mesmo. Para mim, você é um omisso. Você vai levar um susto. Então, por isso que é importante a gente ouvir Pedro. É melhor ouvir Pedro, obedecê-lo, não é? E colocar esse evangelho na nossa vida. Precisamos valorizar o trabalho delas, agradecer a esposa por tudo, se dispor a servi-la e não querer ser servido o tempo todo. Levanta, vai lá, faz a coisa, arruma a mesa, tira a mesa, lava a louça. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai dar os teus pulos. Mas eu já trabalho fora para isso. Eu falei, irmão, isso é a vida comum do lar. Isso é o dia a dia. Fazendo isso, você vai ganhar o coração da tua esposa e por tabela dos teus filhos. O teu filho está te olhando, ele está aprendendo a ser pai com você, ele está aprendendo a ser marido com você, ele está de olho em você. Depois não adianta nada mandar para o pastor e dizer, pastor, dá um treinamento para ele aí que ele vai casar daqui a 20 dias. Ele já aprendeu. Você está ensinando a ele a ser o marido, o próximo marido. E as irmãs aproveitam para ensinar as meninas também, a serem mulheres de Deus lá na frente. Quando vão casar-se, para que seja uma bênção. É agora, a hora de ensinar é agora, o discipulado é agora, com relação aos nossos filhos. Ser presente na vida do lar, deixar de ser omisso, amadurecer. Nós precisamos prestar atenção e ouvir as nossas esposas, enquanto ainda elas estão falando. Entendeu ou não? Enquanto ainda elas estão falando. Algumas já falaram para mim, parei, cansei, tanto faz para lá como para cá, eu não tenho mais paciência, não tenho mais motivação, não tenho mais esperança para falar, porque tudo que eu tinha que falar eu já falei. Homens, eu vou dizer para vocês, as nossas mulheres, elas falam diferente, elas falam com o pensamento, tem que descobrir qual é o pensamento para saber o que ela está pensando ainda, você entendeu? Então tem que ter muita conversa, desligar o telefone, desligar as coisas, as mídias e prestar atenção e ter conversa e estar junto. E eu estou falando tudo isso, a minha esposa está ouvindo, eu acho que ela vai chegar em casa e vai dizer, gostei. Inclusive tem uns negócios lá que se você pudesse fazer aqui em casa, é o risco que eu corro. Nós estamos juntos aí, nós estamos no mesmo barco. Nós temos que honrar as nossas mulheres. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos ficar em pé e vamos orar.
Nós vamos cantar uma canção, e aí eu impetro a bênção e nós vamos para nossas casas. Será que tem uma canção legal de celebração para a gente cantar? Ele exaltado? Chegou quem manda e a gente só respeita. A gente tem que agradecer muito a Deus pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar. E a gente tem que ter paciência um com o outro. É paciência um com o outro. E quem dá paciência é o amor, é fruto do Espírito. Então a gente precisa saber disso. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de reparos, todos nós precisamos melhorar. Então eu peço que vocês continuem juntos, orando juntos e abençoando juntos. Aqui onde Pedro fala, para não serem interrompidas as suas orações, aqui o que Pedro está querendo dizer é o seguinte: se você não honra a sua esposa, ela não vai querer orar com você. E aí as suas orações serão interrompidas, entendeu? Eu sei que há visões que diz que aqui Deus não vai atender a oração. Sim, mas tem uma outra coisa antes. A esposa não vai querer orar com você, se você estiver só numa conversa, só da boca para fora. E a mesma coisa com os maridos. Qual o prazer que o marido vai ter de orar com uma esposa que na igreja dá glória a Deus, dá pulo, dá aleluia, e em casa não vive a simplicidade do Evangelho? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, te agradecer pela tua palavra e te pedir que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando todas as famílias aqui representadas. Eu quero começar a orar pelas minhas irmãs, pelas esposas que estão aqui. Algumas delas estão feridas, estão machucadas, porque ouviram palavras ao decorrer dos anos de casamento e hoje estão magoadas. E eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor cure as minhas irmãs, que o Senhor Jesus cure as minhas irmãs, que possa curar mesmo, que elas possam confiar em Ti, se submeter a Ti e liberar perdão para os seus maridos, perdão para os seus filhos e a quem quer que seja, para que nós tenhamos mulheres curadas em nossas casas, mulheres saradas, assim como o Senhor as criou. Por isso, Senhor, abençoe a vida delas e abençoe a nós os homens. Ensina-nos a sermos homens de verdade, ensina-nos a sermos maridos de verdade, protetores, auxiliadores, homens que estejam ao lado para apoiar, abençoar, suportar, dar suporte para as nossas esposas, dar segurança para as nossas esposas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E de novo, cura os nossos lares, cura as nossas famílias, abençoe os relacionamentos dessa igreja, abençoe as famílias da Betânia. Derrama a tua bênção sobre as famílias da Betânia, e que o Senhor esteja curando a todos nós, em nome de Jesus. Amém.